Todo conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Boa noite, está começando agora mais um programa Jornalismo e Cidadania. Eu sou João Gabriel, esse programa é transmitido ao vivo pela sua AltV. Hoje é quinta-feira, dia 19 de abril, e aqui do meu lado estão alguns dos meus companheiros de equipe. Boa noite, Denilson Peroso. Boa noite, João Gabriel, boa noite os amigos que estão em casa, satisfação estar aqui, mais uma semana, um pouquinho mais de jornalismo e cidadania para a galera. Marcelo Damasceno. Boa noite, amigos internautas. É um prazer estar novamente aqui com vocês em mais um Jornalismo e Cidadania. E por fim, Maurício Sabará. Boa noite a todos, companheiros da mesa, boa noite, telespectadores da AltV. Falarei também hoje, mais uma vez, sobre futebol. Inclusive, do meu lado, tem um convidado. Fala um pouquinho sobre o convidado de hoje, Maurício. O convidado de hoje é o senhor Amilcar Barabuí Filho, filho de Amilcar Barabuí, famoso jogador do início do século XX. Tá certo, e começaremos o nosso programa agora com a leitura das principais manchetes do dia de hoje. Isso aí, vamos lá, galera. Hoje eu trouxe a Folha de São Paulo. Semana passada eu trouxe o Estadão, para não dizerem que nós somos, parciais. Falar de um outro grande jornal do Brasil. Então, uma passada rápida aqui no título da Folha de hoje. Bancos privados cedem a Dilma e barateiam crédito. O Banco Central também reduz Selic e levou o Brasil a ter a sua menor taxa de juros reais já registrada. Um outro título aqui importante, que realmente faz a gente ter um pouquinho mais de esperança. Alckmin promete triplicar o metrô de São Paulo, João Gabriel, você que anda muito de metrô, até 2018. Quer dizer, algo que já deveria ter sido feito há 20 anos. Antes tarde do que nunca, né? Exatamente, mais 1 quilômetro por ano, tá difícil. E mais um título sobre o famoso Cachoeira, o Marcelo Damasceno. Empresa abastecida por Cachoeira fez doação para governador tucano. E mais um editorial, um título aqui que a gente poderia comentar também. Polo de cinema de Paulínia vive crise. É uma cidade que há pouco tempo está investindo muito no cinema, Vive crise. É isto. Depois a gente vai aprofundar um pouco mais nessas notícias. Pois é, Marcelo Damasceno está acompanhando a nossa audiência aí pelo chat. Algum comentário, alguma novidade? Já temos aqui o abraço do Rodrigo Santos, da Grande São Paulo, desejando parabéns e sucesso por mais um programa Jornalismo e Cidadania. Tem aqui o Wagner Riggs, de Carapicuíba, mandando um abraço para todos, está acompanhando a segunda edição do programa. O nosso amigo Daniel Pereira aqui também mandou um abraço. O Maurício Sabará, que é um fã do futebol de todos os tempos, e está assistindo agora exatamente para ver a entrevista logo mais com o senhor Amilcar. Tá certo, muito obrigado pela audiência de todos que enviaram os seus comentários aí. Vamos agora ao nosso boletim esportivo e eu começo chamando a atenção para uma coisa extraordinária. Aliás, duas coisas impressionantes aconteceram essa semana. Que é que o Barcelona perdeu um jogo. Sério? É incrível, mas perdeu. Para quem mesmo? Chelsea. Perdeu pro Drogba, que jogou sozinho. João, qual é a segunda grande notícia? Bom, a segunda grande notícia foram 6 gols
do Corinthians é duplamente impressionante. Primeiro porque 6-0 é impressionante em qualquer jogo. E segundo porque um time comandado pelo Tite fazer 6-0... Surpreendente, um corintiano espantado com o resultado do seu time. Ainda mais de contar que o Desportivo Táchira, né, não é nenhum dos grandes times da América do Sul. Então quer dizer que ficou muito fácil pro time do Tite ganhar esse jogo. Como que é o nome do time mesmo? Como que é o nome do time, hein? Eu ouvi bem? Deportivo Táchira. Deportivo Táchira. Tá Isso bom. mesmo. Tá bom, legal. Isso que é muito bom na altitude, né? É, eles estão lá, né? Essa vitória do Corinthians realmente foi bem marcante. Inclusive foi a maior goleada do Corinthians na era Tite. Porque a maior goleada tinha acontecido justamente no clássico contra o São Paulo. Lembrando bem o nosso amigo Denilson Perotti. Pula essa parte. Uma grande vitória de 5-0. E o jogo de ontem, realmente, o Corinthians acho que está no caminho certo, né? Jogou muito bem. Liesson se deu até o luxo de bater pênalti. A torcida pediu, os companheiros pediram, perdeu o pênalti. Mas em seguida, graças ao rebote do goleiro do Deportivo, acabou fazendo o gol dele. E sobre a derrota do Barcelona, uma derrota surpreendente, né? Mas, no meu entender, eu acho que lá no Camp Nou, o Barcelona vai vir com tudo. Vai fechar. Vai ficar complicado até pelo número de finalizações do jogo. Você vê, foram mais de 25 chutes a gol do Barcelona, se eu não me engano 5 ou 6 do Chelsea. Foi aquele dia que a bola não entra mesmo, bate na trave, acontece de tudo. Contaram muito com a sorte os ingleses. Agora, Falando em sorte, João Gabriel, o Neto Palma, corintiano, como ele mesmo sinalizou aqui no chat da AltV, Timão, ele quer saber, existe a possibilidade, essa pergunta pode ser até direto para o Maurício Sabará, existe a possibilidade de uma final brasileira na Libertadores? É o Neto Palma que quer saber, Maurício. É que eu não sei como é que está formado os grupos, né? Estão até dizendo que talvez o Corinthians pegue o Internacional. Eu não sei qual foi. Você tem o placar dos jogos, Marcelo? Só um minuto, Sabará. Porque, pelo que as contas que eu fiz hoje, eu acho que a possibilidade realmente é o Corinthians pegar o Boca na final. Uma decisão histórica, né? Caso aconteça. Aproveitando o ensejo, né, sabendo que nós temos aqui na bancada um especialista em futebol, um cidadão que conhece muito, poderia aproveitar e iniciar a entrevista com o senhor Milker, né, Maurício? Perguntando para ele se ele está acompanhando o futebol atualmente, o que ele está achando do time do Barcelona. É com você, Maurício Sabará. Vamos lá então, Samir. O que o senhor tem a dizer sobre... Falaremos muito, claro, do futebol do passado, da época do seu pai, mas como o assunto agora é Barcelona, mesmo Corinthians, o que o senhor tem a dizer sobre esse time atual do Barcelona, essa nova ordem do futebol mundial, esse outro estilo de se jogar hoje, e também do Corinthians na Libertadores? O Barcelona, pelo que o Pepe Guardiola falou, ele se baseou muito no futebol brasileiro. Exatamente. Essa é a vantagem do Barcelona. Creio que fora disso é muita aplicação, muito treinamento e muito conjunto. Eles jogam sempre juntos. Não vão modificando as escalações, o que vai prejudicar. Esse é o meu parecer. Até isso que o senhor disse foi interessante, do Pepe Guardiola. No caso, dizer que o Barcelona joga como futebol brasileiro, porque o Pepe Guardiola, na final do Mundial contra o Santos, ele mesmo comentou, né, que no passado via os pais dele apanhando os brasileiros. Hoje parece que a situação se inverteu. E sobre o Corinthians na Libertadores, sei que é muito tarde os jogos do Corinthians, né? 9 e pouco da noite, quase meia-noite. Não sei se você está acompanhando tanto assim. Eu acompanho poucos jogos, eu vejo, mas o Corinthians parece que está subindo um degrau de cada vez.
ele está se aproximando talvez de um quadro mais perfeito. Esperamos que isso continue em definitivo. Tá certo. Tá certo. E essa escola de toque de bola do Barcelona, que é apontada, como o Maurício falou, uma nova ordem do futebol mundial, muitas pessoas alegam que eles se inspiraram não só no futebol brasileiro, como também no carrossel holandês, nas seleções brasileiras da década de 80, e um time do Ajax, parece, que não me lembro exatamente a década, que apresentou um futebol muito parecido. O que o senhor, pela idade que o senhor tem, pelo tempo que o senhor acompanha o futebol, o senhor imagina que surgiu onde começou a surgir esse modelo de valorização da posse de bola, de time que roda, que não guarda posição? Eu não entendi bem a pergunta. No caso, o João perguntou como o senhor acha que começou essa questão de valorização de posse de bola, que tanto o Barcelona joga atualmente, né? Estilo de toque de bola. Eu creio que, na realidade, tudo começou com um quadro cor de laranja, a Holanda. A Holanda 74. Tudo começou aí. A posse de bola deles era perfeita. Triangulações. Então, creio que muitos dos quadros em seguida se basearam nessa laranja. O chamado futebol total, né? Exatamente. Exato. Que não tinha posição fixa, os jogadores, né? Não. Tinha a posse de bola, porque eles faziam os rodízios. Sim. Quando você tentava perceber o jogador num lugar, ele já estava em outro. Exatamente. Escapando de marcação e procurando receber a bola. Com esse estilo de jogo, seu Amilcar, com esse estilo de jogo do Barcelona, a gente teve uma experiência aqui no Brasil. O Mogi Mirim já foi conhecido como Carrossel Caipira. O senhor acredita que o Mogi Mirim foi o time brasileiro que mais se aproximou desse jeito de jogar do Barcelona? Eu creio que sim, né? Porque na realidade o Mogi Mirim teve alguém que se influenciou muito ali, o Rivaldo. Que foi o grande nome daquela época do famoso Carrossel Caipira. Exato. Um detalhe, Marcelo, você falou o grande nome, né? O Rivaldo realmente se destacou muito. Mas sabe que na ocasião eram 3 jogadores do Mogi Mirim, que eram o Leto, Valber e Rivaldo. A maior estrela do Mogi Mirim na época era o Valber. E quando eles foram vendidos para o Corinthians para disputar o Rio São Paulo de 93, quem mais começou a se destacar foi o Rivaldo. E Rivaldo se tornou o que todos nós sabemos, né? Copa Mundo de 98, campeão do mundo em 2002, 2 excelentes mundiais, enfim, foi o jogador que mais se destacou anos depois do Mogi Mirim. Inclusive com passagem até pelo próprio Barcelona. Grande passagem no Barcelona, inclusive também eleito o melhor do mundo. Eu gostaria de fazer uma colocação para o seu Amilcar também. Seu Amilcar, uma determinada época eu fiz uma entrevista com o Fiore Giliotti, aquele grande narrador, né? Fiore Giliotti. E eu perguntei para ele, eu indaguei qual foi o melhor time que ele tinha visto jogar. Imaginei que eles fossem falar do Santos, do Boca Juniors. E para minha surpresa, ele falou que tinha um time da Hungria que chamava Howard, alguma coisa nesse sentido, que jogou Puskás. Por acaso o senhor chegou a ver esse time jogar? O senhor tem alguma coisa para falar desse time? Não. Quando me encantei com o futebol do Puskás, ele já estava jogando fora. Ah, entendi. E qual foi o melhor time que o senhor viu jogar, então, até hoje, senhor Amilcar? Olha... Dá para dizer assim? 1, 2... Eu vi muitos. Eu vi
Palmeiras. Eu vi o próprio Corinthians com uma equipe fabulosa, inclusive com um amigo pessoal do indiano, que era o Roberto Rivellino. São Paulo teve grandes quadros. Eu não escolho um. Cada um, na sua época, foi maior e melhor. Legal. Inclusive, o próprio Lazio. Quando meu pai foi para a Itália, o Lazio era considerado um dos melhores quadros da Itália na atualidade. Era quase a seleção brasileira. Ah, tá certo. Isso até a gente vai até explicar daqui a pouquinho porque o senhor Amilcar está dizendo isso sobre o time do Lazio. Ah, eu adoro o Lazio. Virou até o time do senhor, com certeza, né? Na Itália, né? Era. Então vamos falar um pouquinho desse passado. Conta um pouco para nós aí sobre a história da relação do senhor com o futebol, quando começou isso, a relação da sua família com o futebol. Eu tenho dificuldade. Bom, eu vou falar então um pouco da história do Amilcar Barbouri e vamos até juntar umas perguntas juntas, né, para poder o senhor Amilcar esboçar bem quem foi o pai dele no futebol. Bom, o Amilcar Barbouri, ele jogou no futebol varziano, início do século XX. Tem até uma foto dele na época que ele era jogador de um time conhecido como Belo Horizonte. Não sei se dá para ver bem aqui na câmera. Foi o segundo quadro em que ele jogou. O Amilcar, por sinal, é o que dá baixada aqui com a bola. Aqui dá para ver bem aqui. Bom, no primeiro time mesmo, assim, famoso que o Amilcar jogou, foi justamente o Esporte Clube Corinthians Paulista, quando ele já tinha 2 anos de fundação. Ele foi jogador do Corinthians de 1912 a 1924. Final de 23 a 24, mais ou menos, né, Samir? E no Corinthians ele começou a jogar como centroavante, campeão paulista em 14 e 16. A partir de 18 ele começou a atuar como centro-médio. Eu pergunto a vocês, centro-médio é o que nós chamamos hoje de médio volante no futebol. E foi justamente nessa posição que o Amilcar se tornou o melhor do Brasil na época. E além dos títulos de 14 e 16, ele foi bicampeão paulista também em 22 e 23. Foi várias vezes convocado para a seleção paulista. Tem uma foto dele também nessa época. O Amilcar é justamente esse que está com o meu dedo ao lado do goleiro. O goleiro está de branco. E também convocado para a seleção brasileira, quando foi campeão sul-americano em 19 e 22. A partir de 1924, ele começou a jogar no Palestra Itália, o que conhecemos hoje como Palmeiras, atuando até 1929. No Palestra, ele foi também bicampeão paulista em 26 e 27. Depois do Palestra, ele passou a ser treinador do Antártica. Estou certo, Samilcar? Certo. Exato. Bom, tinha até uma foto dele também na época do Palestra. E no Antártica ele já foi como treinador. Aí, em 1931, como o senhor Amilcar comentou há pouco, houve o primeiro êxodo de jogadores brasileiros para o exterior. Mais precisamente para o futebol italiano. Para a Lazio, que passou até a ser conhecida como Brasilazio, pelo fato de ter tantos jogadores brasileiros jogando lá. E foi justamente lá que ele foi como treinador. Essa é mais ou menos a história do Amilcar Barbouri. Como era ser filho de um jogador de futebol naquela época em que o futebol não tinha o glamour que tem hoje? Como era ser filho de um jogador de futebol numa época que não tinha o mesmo glamour? Na realidade, mesmo quando ele estava na Lazio, eu era muito pequeno, eu tinha 4 para 5 anos. Mas
não me interessava naquela época muito por futebol. Era mais brincadeiras de rua, mas hoje o que eu sinto é que eu deveria ter, talvez, acompanhado muito mais ele. As únicas vantagens que eu tive é que ele falava muito comigo, me contava casos, me contava fatos, então até me dava hoje a impressão que ele contava tudo isso para que eu pudesse aos poucos ir divulgando também. É o que eu sinto como filho de um grande jogador como ele foi. Seu Amilcar, tem uma pergunta aqui do chat da pessoal da AltV. Querem saber quantos gols o seu pai fez no período que ele foi jogador. Eu sei que no Corinthians parece que ele marcou 98. Agora eu não tenho certeza do total. Total. A passagem dele na Lazio, quantos gols ele chegou a marcar? Na Lazio, ele só jogou uma vez, porque ele era treinador. Ele só jogou no famoso jogo final contra o Bari, que se o Lazio perdesse, era rebaixado. Então ele foi obrigado a entrar porque não tinha mais elementos. E ele, como estava também como jogador, ele participou e acabaram ganhando de 3-1. Não sei se ele marcou algum gol, mas diz que foi um sucesso o jogo dele. Bom, o senhor Amilcar, ele jogou, o Amilcar Barbieri pai, ele fez parte da seleção brasileira campeã sul-americana de 19, justamente o primeiro grande título do futebol brasileiro, correto? Ele atuou inclusive como um jogador conhecido como Arthur Friedenreich, que foi o primeiro grande jogador, o primeiro jogador famoso, o primeiro craque do futebol brasileiro em si, que até um fato interessante, dizem que marcou mais gols que o Pelé. Mas isso é uma história que um dia eu vou até explicar melhor para vocês, um erro de grafia que houve no livro, né, sobre a quantidade de gols do Friedenreich. Nesse Sul-Americano de 19, o senhor Amilcar tem até a camisa do pai dele. Exatamente. Que ele vai até mostrar para todos nós uma verdadeira relíquia. Por favor, senhor Amilcar. Você sabe que em 19 ele era o capitão e treinador. Porque na época, inclusive, não tinha um treinador fixo. O próprio capitão é que escalava, então era um treinador. Prestem bastante atenção, pessoal, que isso é uma verdadeira relíquia. Poucas pessoas têm um uniforme como esse. Podemos observar que a camisa não é a amarelinha, porque a amarelinha surgiu só na década de 50. Aqui, por sinal, no símbolo está marcado CBD, não CBF, Confederação Brasileira de Desportos. Essa camisa, por sinal, podemos até ver as manchas dela, que foram preservadas de acordo com como foi a partida. Tem até o calção também, não amigo? Posso pegar? Também o calção. De amarrar atrás, abotoado. O que vocês acharam da camisa, pessoal? Bacana, hein? Bonita. Realmente é uma relíquia. Tem que guardar com muito carinho, seu Amilcar. E continua. Ele guardou durante muito tempo. Era um orgulho dele mostrar essa camisa. Aqui começou a caminhada
de vitórias da seleção. Exatamente. Bom, e nossa audiência no chat, Marcelo? Olha, não para de chegar perguntas aqui para o senhor Amilcar. Senhor Amilcar, querem saber aqui na época que seu pai era jogador, quais eram as torcidas rivais? Naquela época, quais eram as torcidas rivais? Hoje você tem o Corinthians e Palmeiras, os torcedores são rivais, tudo. Na época que o pai do senhor era jogador, quais eram as torcidas rivais? Naquela época, os rivais eram o Paulistano, o Germânia, que eram as potências do futebol paulistano. Tem uma outra pergunta aqui, do Duda. Ele quer saber como que o senhor vê agora aquela questão do tri da seleção brasileira. Você tinha os pontas que jogavam mais fixo. Como o senhor vê? Você prefere os pontas jogando mais fixo ou eles mais soltos no campo? Eu acho que o melhor, os pontas devem se movimentar também. Eles devem recuar, avançar para... Não ponto fixo. Ponto fixo é meio um desperdício. Eles devem recuar e avançar, vindo buscar jogo. É dessa maneira que eu penso, né? Mais uma pergunta aqui do chat. O Maicon, ele quer saber, o seu pai, ele jogou no Corinthians naquela época. Tinha os grandes clubes, o Germânia, o Palestra Itália, tudo. Ele chegou a ter algum problema com alguma torcida? Problemas, ele sempre teve muito. Por exemplo, num campeonato brasileiro, no Rio de Janeiro, num jogo entre paulistas e cariocas, a pupus de torcida e tudo mais, isso daí sempre existirá. Mas o caso principal é que meu pai nunca tentou levar desaforos para casa. E nessa partida com os cariocas, marcaram um pênalti que não existia. E que meu pai fez? Ele tentou tirar o quadro de campo. Levantou um senhor na tribuna e ordenou que eles continuassem o jogo. Esse senhor chamava-se Washington Luiz, presidente da República. Meu pai simplesmente falou para ele: Sua Excelência manda no Brasil inteiro, aqui dentro do campo mando eu. E saíram. Ele não levava desaforo, não. Então a rivalidade entre as torcidas paulistas praticamente elas não existia, né? Agora a rivalidade entre torcidas entre cariocas e paulistas era algo bem real para ela. Ah, sim. Exatamente. Isso aí. É sensacional a entrevista com o senhor Amilcar Barbu Filho, uma verdadeira enciclopédia viva do futebol brasileiro. Ouvimos muitas histórias antigas aí, como essa do desentendimento do pai dele com Washington Luiz, então presidente da República. É muito bom a gente ouvir esse tipo de coisa e valorizar a história do futebol, que é uma paixão nacional, e nós somos um país que não sabe olhar para trás. Então eu gostaria de agradecer aqui ao senhor Amilcar Barbu por nos ter concedido essa entrevista. E quais as suas considerações finais? O senhor gostaria de dizer mais alguma coisa? Eu é que me sinto agradecido em poder participar do programa de vocês, divulgando um pouco mais de quem foi esse que era meu pai, meu amigo e meu espelho, vamos dizer. Obrigado por tudo. Por sinal, eu fiz uma entrevista com o Amilcar no blog, tá? Você pode até acessar, acho que pode até aparecer um pouco a imagem do blog da entrevista que eu fiz com o seu Amilcar, o blog Futebol de Todos os Tempos. E é legal vocês darem uma conferida também, bem bacana. Tanto no blog como no YouTube.
endereço do blog, http://ftt-futebol de todos os tempos.blogspot.com, e no YouTube é só digitar blog FTT que aparece a entrevista também do senhor Amilcar Barbuizzi. Pois é isso aí, a gente agora vai chamar um breve intervalo comercial e voltamos a seguir com jornalismo e cidadania. Ó, eu também vejo abusar dos esportes, hein? Vamos abusar, hein? Copa, muito bom. Copa, muito bom. Corocinha, muito bom. Oi pessoal, assistam o programa Esporte Motor aqui na AltV. Um abraço, Christian Fittipaldi. Aí galera, eu assisto Abusados Boards e fique ligado, até mais. Aos 11 anos, Gustavo começou a chegar em casa com os olhos vermelhos e uma fome sem fim. Sua mãe logo desconfiou que ele estava dependente da adrenalina das competições. O diálogo em casa desde criança fez do Gustavo Borges uma pessoa segura para viver intensamente, sem drogas. Converse com seu filho, inclusive sobre drogas. Funcionou na família do Gustavo, vai funcionar na sua. Você tá ligado ao seguinte, né, máfia? Eu assisto Black TV, demorou. Charlie Brown, Santos, campeão, skateboard, na veia, só nós. Pim, pim. Então se liga no Black TV. Olá, eu sou César Job, eu acabei de dar uma entrevista aqui para o José Gallegos, aqui na AltV. Fazia muito tempo que eu não venho aqui, eu vim logo no começo. Eu lembro de ter dado uma entrevista muito divertida para uma bancada de jovens e dessa vez eu vim conversar com um amigo de longa data e vi que aqui continua tudo muito divertido, muito à vontade. A gente fala o que quiser e a gente tem resposta imediata pelo computador e isso é muito gostoso, ter essa interatividade que a gente acha que só tem no Twitter, mas tem também na televisão. Muito bom, gostei. O primeiro jornal do mundo era talhado na pedra e levava dias para ser escrito. O primeiro de papel circulou na China. Demorava dias para desenhar tudo aquilo em Nanquim. Depois veio a prensa móvel de Gutenberg e mais tarde a rotativa. Mas nem assim a imprensa acompanhava a velocidade da notícia. Isso só veio com a era Ed News. Ed News, movido pela notícia. O mercado esse ano tá bombando, né? Tá muito aquecido. É impressionante o ciclo, a velocidade, como os ciclos foram encurtados e a quantidade de coisa nova que aparece toda hora. A gente vai viver muitas mudanças ainda e essa aceleração, obviamente, para a gente que está no mercado de comunicação, a gente vai ter que aprender a usar cada um desses recursos e como explorar isso melhor para poder comunicar as nossas marcas e utilizar isso de uma forma produtiva para a comunicação.
o que a gente vem percebendo, tanto veículos quanto as próprias agências, todo mundo meio que se move para atender uma nova realidade que está aí, né? Coisas que vão ser mais efetivas vão aparecer aí e as pessoas vão seguir. Então, acho que tem empresas e veículos que são mais arrojados, que vão tentar, que vão ser os desbravadores disso tudo. Eu acho que é bom ficar de olho neles para a gente poder aprender sempre. Algumas conversas recentes em relação à janela de exibição, onde o conteúdo devia estar disponível primeiro, isso tudo está assim, tá aquecido essa discussão e a gente tem que acompanhar porque tem uma tendência de algumas dessas regras mudarem e obviamente como a gente distribui conteúdo, a nossa preocupação e de todos os outros fornecedores é como é que você garante a proteção do conteúdo que é a base de toda a indústria de cinema e televisão. Então isso é muito importante. Investir sim, cada vez mais, mas sempre aumentando essas métricas e esses controles, eu acho que isso é outra coisa que vai acontecer e isso, sem dúvida nenhuma, empurra a gente para meios que são mais mensuráveis, onde as entregas são feitas de uma forma mais analítica, que você consiga medir melhor, que você consiga apurar melhor. Então isso eu também acredito que vai ser uma tendência conforme a gente consiga cada vez mais ter dados melhores em relação àquilo que a gente está investindo. Voltamos agora com o nosso Jornalismo e Cidadania. E você gosta de literatura, que livro você está lendo agora? Porque se não está lendo, aí nós temos uma bela dica, uma matéria do Denilson Peroso numa feira de troca de livros. Como é que é, Denilson? Onde você Isso aí, pessoal. A Prefeitura de São Paulo organiza mensalmente em parques públicos uma feira de troca de livros. E nesse último domingo eu estive no Parque da Vila Prudente, na região leste de São Paulo, e fiz uma materinha. Chama lá, produção. Trouxe esse livro para fazer a troca na feira. Um clássico da literatura nacional, O Crime do Padre Amaro, do escritor Eça de Queiroz. Eu vou trocar, daqui a pouco vocês verão qual livro que eu vou levar para casa. Tem bastante casa, tem um Derete, aqui, ó, filho. Bom, a gente vai falar agora com a Marta, da Secretaria Municipal de Cultura, e ela que é responsável por essa feira de troca de livros hoje aqui no Parque da Vila Prudente. Tudo bem, Marta? Tudo ótimo. Marta, qual que é o objetivo dessas feiras? Na verdade, nós temos um objetivo duplo. Primeiro é promover o estímulo à leitura e o segundo é propiciar ao leitor uma maneira dele renovar o seu acervo particular, trazendo o que ele já tem em casa em bom estado, que não lhe interesse mais, e trocando por alguma coisa que lhe interessa e que de repente ele não tenha adquirido. Bacana. Vocês nessas feiras também recebem doações? Sim, recebemos doações. A ideia da feira é a troca, mas muita gente se utiliza desse mecanismo para doar exemplares que também não usam mais. E é importante dizer que tudo que a gente não aproveita é repassado para alguma biblioteca comunitária. Ou seja, os nossos livros nunca vão parar no lixo. Que bacana. E aqui não são só livros, né? São gibis também, né? Gibis também, às vezes aparecem os mangás. E a ideia é exatamente essa: oferecer uma diversidade de gêneros, de títulos, sem nenhuma censura e sem ficar avaliando preços de mercado editorial. O que nos interessa é o leitor e sua leitura. Tá
bom, que legal. Tem a mesa de troca. A galera procurando o livro. Marcelo, gosta muito de ler. Toda essa mesa para trocar com a mesa. Aqui a gente pode tanto trocar com a mesa como pode trocar com uma outra pessoa que tem um livro interessante. Aqui, né, a gente vem quase uma vez por... provavelmente acho que é o segundo domingo do mês, que a prefeitura organiza essas feiras mês a mês, né? Legal. São praticamente 10 feiras por ano. E a gente tem as pessoas que já vêm do parque ou que começam a participar, e tem o pessoal mais assim que frequenta mais assiduamente, né? Que tem mais interesses em livros, em títulos, para poder estar adquirindo coisas assim interessantes, novas, né? Você já trocou toda essa quantidade de livros aí? Mostra, deixa eu mostrar aqui. Eu cheguei eu troco por exemplo, cada feira que eu venho, eu troco de 5 a 10 títulos assim diferentes. Legal. E são variados, psicologia, política, história, cinema. Bacana. Né? Então são coisas bastante ricas e interessantes. Eu cheguei com o livro O Crime do Padre Amaro. Estou saindo com o livro do Álvares de Azevedo, Noite na Taverna. Pois é, muito interessante a feira de troca de livros aí. E ainda na área de cultura, a nossa repórter Paula Cristina fez uma matéria com uma peça de teatro muito interessante que acontece dentro de um ônibus em movimento no centro de São Paulo, que você vai conferir agora com a nossa próxima matéria. Olá, boa noite. Hoje eu vou apresentar para vocês um espetáculo teatral nem um pouco convencional. Ele se passa dentro de um ônibus. É isso mesmo, você não ouviu errado não. Quem fez essa maravilhosa ideia é a trupe Cineazor, que desde 2007 ele utiliza o ônibus como palco. Esse ano eles estão representando o Cordel do Amor Musical. Deus separou o claro do escuro. Separou o mar da terra. Separou o macho da fêmea. Separou o bem do mal. E se Deus já começou separando? Quem sou eu para falar de união? Como é que é fazer o espetáculo aqui para dentro de nós? Quem foi a ideia? Como surgiu essa ideia? A gente começou na Fundação das Artes de São Caetano, e aí a ideia foi do diretor com Maurício. E ele estava dentro de um ônibus indo assistir uma peça. Eles iam fazer uma intervenção artística no Ribeirão Pires e ensaiando, surgiu a ideia. Nossa, mas por que não fazer teatro dentro do ônibus? E aí, a gente estava no quarto período, tudo, e aí foi guardando essa ideia. Assim que a gente se formou, aí ele juntou algumas pessoas da formatura e fomos fazer essa investigação. Porque a ideia também é levar o teatro para o público, né? Onde estão as pessoas, onde estão o comerciante, o trabalhador. Então essa foi a ideia, e dali a gente buscou apoio nas empresas de ônibus, fomos atrás, e até o último momento assim, de ensaio a gente estava indo atrás de ônibus para poder fazer a apresentação. Até hoje a gente não tem esse ônibus, né? A gente espera esse ano poder comprar ou algum apoiador, um patrocinador. O ônibus próprio, digamos assim. A gente procura nosso ônibus e já faz 5 anos de grupo que a gente tem. Deixa eu te perguntar, tenho curiosidade, porque eu também sou atriz, como é trabalhar tão perto assim do público? Deve ser mágico, mas fala pra mim. Então, é instigante isso, é bem bacana, porque você quebra a quarta parede e você dialoga diretamente com o público que está te assistindo, né? E isso é uma troca de energia bastante interessante.
principalmente por estar bem próximo mesmo. Porque uma coisa é fazer com a plateia, no teatro, e tá um pouco distante, mas aqui você está muito próximo. Se você fazer um movimento mais aberto, você pode relar na pessoa, até mesmo, aí tem que ter todo esse cuidado, né, com a pessoa. Então, e é uma troca imensa, assim, imediata, com o público mesmo. E a diversidade, sempre toma conta, quando acontece alguma coisa assim, volta um pouquinho o ator ou o personagem que fica ali o tempo todo? Então a ator volta um pouquinho, né? A gente trabalha, a gente vai falar, tem, né, claro, a gente usa tudo, tem que usar uma salada, porque assim, a gente tem que estar pronto, né, pra eventualidade. Já aconteceu de a gente estar em extrema, e aí o ônibus passou por um lugar que eles fecharam a rua justamente no dia, que a gente já tinha feito o roteiro. Eles fecharam por conta do casamento. E aí a Tereza, a Tati, né, que fazia o personagem da Tereza, teve que sair e ajudar o motorista a manobrar e entrar em cena depois, assim, e voltar todo chorando. Então, assim, um pouco de tudo. Teve o caso também de um policial, uma viatura policial, parar o ônibus. Não, ele estava meio parado, aí eles vieram, aí a atriz, que estava um pouco mais fora de cena, ela chegou a conversar bem baixinho, tentar explicar a situação, mas é bem bacana. Olha, é maravilhoso. Eu amei. Vou recomendar para os nossos pessoas que nos assistem sempre. Parabéns, viu? Muito obrigada. Obrigada mesmo. Então é isso, hein? Vocês não podem perder o Cordel do Amor Sem Fim. Curtíssima temporada aqui em São Paulo, então é melhor correr. Aos sábados, às 8 horas da noite, no terminal Dom Pedro II, até dia 28 de abril. Ó, esse espetáculo aqui vale a pena você sair de casa e vir conferir pessoalmente. Muito obrigada, boa noite e até a semana que vem. Pois é, você conferiu aí a matéria da nossa repórter Paula Cristina sobre a peça Cordel do Amor Sem Fim, que acontece dentro de um ônibus em movimento no centro da cidade de São Paulo. Vale a pena assistir, a peça é sensacional, eu assisti e recomendo. Só reforçando aí para quem estiver interessado em assistir, nosso colega Marcelo Damasceno tem os dados aqui para orientá-los. Conforme a Paula Cristina salientou bem na matéria dela, a peça fica em cartaz no terminal do Parque Dom Pedro até o dia 28 de abril. Quem tiver interessado, o espetáculo começa sempre às 20 horas, aos sábados. Tem que chegar 1 hora antes para tirar o ingresso na bilheteria. Lembrando que todo ônibus tem lotação. Esse tem exatamente espaço para 34 passageiros, mais o elenco da peça. Mais informações sobre espetáculos você pode obter no site www.sinhazosma.com.br. Com você, João. Pois é, estamos chegando ao final do nosso Jornalismo e Cidadania dessa quinta-feira, dia 19 de abril, dia do Índio. Nossos colegas irão dar suas considerações finais ao público do nosso programa. Maurício Sabará, por favor. Bom, como o João disse bem, hoje, 19 de abril, dia do Índio, e daqui 2 dias, 21 de abril, no caso, feriado daquele que eu considero o maior brasileiro de todos os tempos. Joaquim José da Silva Xavier, o grande Tiradentes. Há 220 anos atrás, ele morria enforcado para todos nós brasileiros. Marcelo Damasceno. Agradecer a todos que acompanharam pelo Facebook, pelo Twitter, pelo chat do site da AltV. Obrigado por estar conosco aqui mais uma quinta-feira. Semana que vem estamos de volta. Quero deixar uma boa noite a todos e, claro, uma ótima sexta-feira, que o sábado e o feriado já estão chegando. Denilson Peroso. Agradecer a todos que estão acompanhando, mandar um abraço para o Wellington, para o Michael, para o Rodrigo, dizer que as nossas matérias estão todas no nosso blog, inclusive o programa da semana passada. O endereço do blog é www.jornalismoecidadania01.blogspot.com.
Um abraço, até semana que vem, galera. É isso aí. Boa noite a todos que acompanharam o programa Jornalismo e Cidadania. Fiquem com Deus, recarreguem suas baterias, porque amanhã é sexta-feira. Até a próxima quinta, às 9 horas da noite. Se beber, não dirija.